chacina do caminhão de gelo. Meu Deus, Morgan. Caramba, você é o açougueiro de Bay Harbor. Eu detesto esse nome. Eu guardei o melhor pro final. O açougueiro de Bay Harbor. Cara, se você já passou um tempinho no TikTok, especialmente nos últimos meses, com certeza você já viu alguma edit do Dexter Morgan. I really hate that name. Back the fuck off, Morgan. Just following your lead. Mas aí vem a pergunta: desde quando um cara que mata pessoas virou um modelo de comportamento? Porque pensa bem, ele não é o primeiro personagem a ser idolatrado na internet. O Patrick Bateman já teve o momento dele, o Coringa, então não vou nem falar nada. E o Joey G.U., que fica cheio de gente dizendo que ele só age assim porque ele ama demais. Mas o Dexter, ele é diferente. Ele não só é um psicopata carismático, ele não é só aquele cara misterioso com um estilo de vida que impressiona. Ele é um serial killer treinado e extremamente eficiente. Só que antes de entrar no mérito do que faz o Dexter ser tão interessante, tem algo que a gente precisa entender. A internet tem um poder absoluto de transformar absolutamente tudo em estética. E hoje não importa o que um personagem faz, desde que ele seja estiloso, que ele tenha carisma e que seja bem escrito. E o Patrick Bateman, por exemplo, ele é um psicopata narcisista, mas o que a galera vê nele? O fato dele ter um corte de cabelo impecável para muitos e uma rotina matinal disciplinada, isso ajuda bastante a ele ter essa popularidade de total sigma. O Joey, por exemplo, ele é um stalker obsessivo, mas tem gente que enxerga ele como um cara romântico que faz de tudo por amor. E o Dexter, cara, bom, o caso dele é ainda mais complicado, não é tão simples assim. Porque diferente desses outros vilões, ele não age só por impulso, ele não mata por prazer, porque ele gosta. Ele segue um código da vida dele. E esse código é que faz total diferença. A grande sacada do Dexter é que, à primeira vista, ele não parece um vilão. Ele não é um criminoso comum. Ele não é um maníaco que sai matando aleatoriamente. Ele é um cara que ele seleciona cuidadosamente suas vítimas. E ele só mata as pessoas que, na visão dele, merecem morrer. E ele tem um código que de certa forma faz sentido para muitas pessoas. Afinal, ele tá matando assassinos, estupradores, criminosos, etc. Pessoas que na visão dele e na visão de muita gente por aí já estão destinadas a algo pior. E essa ideia de um serial killer que só mata quem merece é uma coisa que de certa forma é sedutora na visão popular geral. Porque no fundo, todo mundo já sentiu raiva de algum criminoso que saiu impune. Todo mundo já olhou uma notícia e pensou que aquele cara não merecia ser solto. E o Dexter é, de certa forma, a fantasia de justiça extrema. A ideia de que existe alguém que faz o que o sistema não consegue fazer. E o problema é que isso não é justiça, rapaziada. Não é justiça isso. Isso é vingança. E eu vou falar agora sobre o perigo de romantizar o Dexter. A grande coisa é que o Dexter é um psicopata treinado para parecer normal. Ele não sente emoção real, ele não cria conexão verdadeira, ele imita o que as pessoas esperam dele. Ele finge ser um bom amigo, ele finge ser um bom policial, ele finge ser um bom namorado. E tudo isso é só parte da máscara que ele mesmo construiu para se encaixar na sociedade. E ainda assim tem gente que olha para ele com admiração. Mas por quê? Eu pergunto por quê? E eu respondo pra você: porque ele é eficiente, ele não se abala emocionalmente, ele não perde tempo com drama. Ele é aquilo que muita gente gostaria de ser. O mundo hoje, ele é cheio de incerteza, de emoção confusa, de decisão difícil. E aí surge um personagem que não tem dúvida, que sabe exatamente o que ele tá fazendo e o que ele quer fazer. Só que a gente não pode esquecer que o Dexter, ele não é um herói. Ele não é um vigilante, ele não é o Batman ou sei lá o que. Ele é um assassino frio que conseguiu justificar os próprios crimes. Que no final das contas, essa idolatria ou admiração pelo Dexter não é só sobre ele. É sobre o que a gente sente falta na sociedade. A gente quer justiça rápida, a gente quer ver pessoas ruins sendo punidas sem burocracia. A gente quer alguém que faça o que precisa ser feito. E é por isso que o Dexter, ele viraliza. Só que na real é que na vida real ninguém deveria ser como ele.
Acho que ninguém quer ser como ele, na verdade. Porque por mais que pareça que seja bom ver um criminoso sendo punido sem chance de defesa, no fundo isso só leva para um caminho muito perigoso. Porque quem decide quem merece morrer? Quem garante que o próximo alvo dele não seja alguém inocente? O próprio Dexter, em vários momentos da série, começa a pensar nisso. Ele percebe que no final, ele não é um instrumento de justiça, ele só é um assassino. E é exatamente isso que as pessoas esquecem. A real é que muitas pessoas sempre tiveram essa atração meio estranha por vilões. Seja na ficção ou na vida real, existe essa tendência de olhar para figuras sombrias e frias e admirar isso. Mas por que o Dexter especificamente? Por que tem tanto cara no TikTok dizendo que queria ser como ele? Porque o Dexter, ele representa o extremo oposto do que a maioria das pessoas sente no dia a dia. A gente vive num mundo muito caótico, cheio de dúvida, emoção descontrolada, medo do futuro, insegurança, ansiedade, crise de identidade e por aí vai. E aí parece um personagem desse na nossa For You do TikTok que é completamente maluco. E o Dexter, ele não tem uma crise existencial, ele não tem insegurança social, ele não se preocupa em ser aceito, ele não sente culpa. E é por isso que para muita gente parece bem libertador. Mas imagina viver sem medo, sem arrependimento, sem se importar com a opinião dos outros. Muita gente quer isso, não é verdade? E o Dexter parece a personificação ideal disso. Mas a verdade de tudo é que ele não é livre. Ele é o escravo do próprio código. E é isso que quase ninguém percebe. Ele segue um código que ele mesmo não pode quebrar. Ele tem regras rígidas que governam cada passo dele. Ele não pode simplesmente viver por aí. Ele tem que controlar cada aspecto da própria existência para não ser pego. Ele tem que fingir emoções, ele tem que fingir relacionamentos e fingir que ele é normal. Ele tem que esconder sua verdadeira natureza o tempo inteiro. Isso não é liberdade, isso é prisão. Só que para todo mundo ele parece livre. E aí muita gente, especialmente no TikTok, acaba enxergando ele como um modelo de vida. Isso é bizarramente estranho. Porque na era TikTok, onde todo mundo parece perdido e sem propósito, vem um personagem que sabe exatamente o que está fazendo extremamente perfeito. E esse é o verdadeiro perigo. O TikTok transformou o Dexter e outros personagens em ícones. Tem gente editando cenas dele como se fossem vídeos motivacionais, como se ele fosse um exemplo de determinação, foco, disciplina e etc. Como se ele fosse um Sigma, um cara acima das emoções, o estrategista frio que sempre vence a todo custo. Mas a real é que ele só é um psicopata funcional que aprendeu a se misturar na sociedade. O que ele faz não é disciplina, rapaziada, é obsessão. O que ele tem não é controle, é uma compulsão destrutiva que ele disfarça como um código moral. E o pior de tudo é que nem ele mesmo acredita que isso é bom. Durante a série a gente vê o próprio Dexter questionando isso. E ele percebe que nunca vai poder ter uma vida normal, que ele sempre vai ser refém desse impulso, que ele nunca vai poder relaxar de verdade. Mas a galera do TikTok ignora isso. Eles pegam só os momentos onde ele aparece frio e aí começam a usar ele como referência de como um homem deveria ser. Mas será que é isso mesmo? Será que o ideal da masculinidade é um cara que não sente nada, que vive escondendo a própria natureza, que nunca pode se conectar de verdade com ninguém? Ou será que a gente só tá tão acostumado a ver personagens masculinos fracos, inseguros, que quando aparece um cara que parece forte, a gente imediatamente enxerga ele como um modelo? Esse é o grande problema. O Dexter não é forte, ele é um viciado em controle. E isso não é algo a ser admirado. Mas então por que tanta gente quer ser como ele? Cara, a real é que essa romantização do Dexter não é só um meme do TikTok. Claro, existem pessoas que fazem meme e tal, mas a maioria não é. Ela reflete um problema muito maior. A gente vive numa época em que muita gente se sente perdida, cara. E aí aparece personagens como o Dexter, que acaba se tornando um modelo de comportamento. E eles são retratos de pessoas destruídas, isoladas, sem conexão real com ninguém, cara. E cara, se você tem o objetivo de ter mais controle sobre sua vida, mais disciplina, mais foco, cara, por favor, existem caminhos muito melhores do que esse. Porque no final das contas, o Dexter não é livre. E se você quer ser, talvez ele não seja o melhor exemplo para você seguir.